Bom, irmãos, então nós hoje vamos, um livro introdutório, né, falar sobre apologética. Tentar apresentar aos irmãos aqui a importância dessa disciplina para o nosso fazer teológico e, evidentemente, para a nossa vida cristã. Tá tudo bem? Os irmãos estão vendo o slide aí? Eu não estou tendo esse retorno. Só me confirme aí, por favor. Beleza. Então vamos lá. Apologética, sempre, né? Acho que eu não sei se é realmente o símbolo, é a espada, mas normalmente quando se fala em apologética, a espada é o primeiro sinal que a gente usa. Eu quero hoje mostrar para os irmãos 4 aspectos de apologética. Vamos ver aqui uma tentativa de definição, algumas lições de Judas, que é o nosso texto, moto da Igreja Conservadora, muito usado pelos apologetas, pressupostos e algumas linhas, mostrar para os irmãos algumas estradas que você pode seguir. Nem todos os apologetas pensam da mesma forma. Você pode... eu não sei se tem outro, mas o que eu conheço, né, há algum tempo não vejo, mas aquele programa Vejam Só, da HIT, de vez em quando você tem lá, de vez em quando, todo dia, né, tem debate de segunda a sexta. E você tem apologetas de linhas distintas. Às vezes não é bem uma... Eu vou mostrar a diferença. Quando a gente fala linha apologética, para tentar... Eu não vou conseguir um equivalente na teologia. Na filosofia seria mais fácil. Mas, assim, às vezes eu estou mais próximo de um pentecostal em determinado assunto do que de um cristão tradicional, aquele mesmo tema. Como assim? Veja, normalmente você pensa, os presbiterianos, a gente divide em categorias, né? Os presbiterianos são calvinistas, os batistas são arminianos e tal. Se você, conforme a sua tendência, pegar o milênio, por via simplista, o presbiteriano é amilenista. Os professores mais antigos, até do nosso seminário mesmo, eram pré-milenistas. Então, por exemplo, se a gente vai discutir esse assunto, eu vou me juntar a um pastor batista, milenista, seja reformado, né, batista, para discutir, para debater contra um pastor da minha própria denominação. Ah, então são linhas diferentes? Não, aí são pontos de vista diferentes. Tá? Às vezes eu tenho uma linha apologética e defendo uma coisa da mesma forma que o reverendo Clayton defende, mas ele faz uso de outra linha apologética. Mas eu vou tentar mostrar isso aí para vocês, né? De forma bem simples. Então, vou começar pela definição, né? O que é apologética? Para que ela serve? Que uso a gente pode fazer da apologética e qual a importância de se estudar apologética? Bom, a apologética claro, uma disciplina teológica. Às vezes você... De novo, né? Recentemente eu vi um debate, eu fiz menção desse debate lá na igreja. Era um camarada que acredita que a doutrina da Trindade seja invenção dos teólogos, ele é contra. E o outro a favor. Então, as duas visões, um trinitariano, o outro não. O outro não, só existe um Deus e tal. 2 teólogos. O camarada vai e chama um terceiro, um pastor, olha, dê sua opinião e tal, um ponto de equilíbrio aí. O camarada vai e diz assim, olha, eu sou trinitariano, essa doutrina é bíblica, Pai, Filho e Espírito Santo e tal, falou, beleza. Aí ele disse assim, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Imagina um homem chamado Eduardo. No trabalho dele, os colegas o tratam como Eduardo. Na casa dele, ele é o Edu.
A esposa, os filhos o tratam como Edu. E para sua família lá, sua mãe, seu pai, ele é o Dudu. Então, vejam bem a aplicação dele, né? São 3 pessoas? Não, são uma só. Mas uma hora é o Eduardo, outra hora é o Dudu, outra hora é o Edu. Quando ele falou isso, assim, acredito que todo mundo ficou sem entender, porque ele desmentiu a posição dele. Quem crê assim não crê na Trindade. Crê num só, que uma hora exerce a função de pai, outra hora a função de filho, outra hora a função do Espírito Santo. Então, não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que há um Deus, porém, 3 pessoas. Eu não vou falar da doutrina da Trindade aqui, não. É só para mostrar para você o seguinte, como é importante você ter coerência. A palavra coerência quer dizer aquilo que está ligado, sabe? Aquilo que está justaposto. A ideia é essa. Você deve ter feito muitas redações ao longo da sua vida e o professor disse assim, ó, faltou coerência. É que você não conseguiu ligar as ideias claramente. Bom, então o que isso tem a ver com apologética? Portanto, o início de tudo, evidentemente, é a teologia. A teologia é o estudo da revelação de Deus, conforme nós aprendemos com o reverendo Clayton, né, na primeira palestra que ele deu sobre isso. Agora, a teologia tem várias categorias, várias especializações, digamos assim. Alguns até dizem que são ênfases. A teologia possui algumas ênfases distintas, mas não é bem isso, não. Não é só a questão de enfatizar alguma coisa, são áreas distintas. Do que eu estou falando? Você pode ser um teólogo exegeta, vai fazer teologia exegética. Eu coloquei ali bem simplesinho, né, o que um teólogo exegético, um exegeta faz. Ele procura em cada trecho, ali ele vai ler Gênesis 1, Gênesis 2, ou Judas, como eu estou aqui, ou Apocalipse, ele vai ver o que esse trecho particular que ele recortou aqui diz. Aí ele vai traduzir, ele vai procurar as fontes, vai fazer estudos comparativos e tal, mas ele vai dizer, olha, esse texto diz isso, ponto. Beleza. Aí você entra com o segundo aspecto, que é a teologia bíblica. A teologia bíblica é a tentativa de responder como uma doutrina particular, aquela que o exegeta descobriu para nós, como essa doutrina se desenvolve em relação à história da redenção. Quando você vai assistir um pregador, o reverendo Sebastião, um pregador, né, um teólogo bíblico, ele lê aqui o Salmo de número 1. Dali a pouco ele está, olha, veja aí Apocalipse, veja não sei o que, tá, ele vai fazendo aquela demonstração para nós de que aquela doutrina particular que a teologia exegética nos mostrou se encontra no desenvolver da revelação bíblica, como essa doutrina chegou até nós. Tá? Então, beleza, eu vou estudar, eu quero me especializar em grego, hebraico, enfim, quero ser um exegeta, ótimo. Mas eu quero ser um teólogo bíblico, muito bom também. Mas você pode também fazer teologia histórica. Você pode ser um historiador, tem o Alderi, né, o reverendo Alderi. Na nossa igreja, parece-me que quem chega mais próximo disso, quem até se preocupou mais com isso, foi o reverendo Paulo Broco. De vez em quando você fala alguma coisa de história da nossa igreja conservadora, ele é o camarada, né? Ele que está pesquisando. Não sei se ele tem formação propriamente na área, mas ele é um pesquisador. Então, o que a teologia histórica faz? Ela tenta responder essa questão. Como as doutrinas têm sido formuladas, têm sido definidas, como são aplicadas ao longo da história. Estou me referindo principalmente às doutrinas, mas um teólogo histórico, né, que ele faz teologia histórica, ele vai narrar para nós muito além da doutrina ou das doutrinas. Você também pode fazer teologia filosófica. Teologia também tem esse aspecto, né? E aí tem um mestrado no Jumper, que é exatamente teologia filosófica. A linha é essa, teologia filosófica. É uma intersecção entre teologia e filosofia. Então, veja aí, como o raciocínio e a lógica ajudam a desenvolver as doutrinas, né, em uma perspectiva coerente. Isso garante a mim
uma exposição lógica, racional. Às vezes, a nossa pregação, quando não bem fechadinha, ela pode ser inconsistente. E aí o ouvinte vai detectar as falhas na nossa exposição. Sempre na nossa exposição, não na doutrina escriturística. Mas quando você não se atenta a isso, você pode cometer esse erro. E aí a teologia filosófica nos ajuda muito nesse sentido. A teologia sistemática, aquela que nós estudamos, por definição, no nosso seminário, a nossa formação, né? É o que a Bíblia ensina como todo ali sobre determinado assunto. Eu vou estudar a predestinação, ótimo. O teólogo sistemático vai me dizer, vai organizar as passagens, os ensinamentos bíblicos sobre esse assunto e agrupar num capítulo. Sem dúvida nenhuma, talvez uma das maneiras mais básicas de aprendizado. E é por isso que é o meio que nós, por excelência, usamos, né, para ensinar a igreja e usamos para aprender, é óbvio, né, também. Aí nós situamos a apologética, a teologia apologética, que tenta nos mostrar como lutar contra todo tipo de sistemas errôneos de crença. Por isso que o símbolo é aquela espada. A teologia apologética prepara você para defender a sua fé, mas defendendo, ao mesmo tempo, você acusa, né, ou ataca. Acusar é a palavra forte, mas atacar. Eu vou tentar deixar isso mais específico para vocês. A teologia ética tem a ver com a moral, o comportamento. Hoje é muito importante, né? Há um anacronismo muito grande, você ouve, a Bíblia é machista, a Bíblia é não sei o quê, a Bíblia proíbe essas coisas e tal. Então, ler qualquer livro, um livro escrito há 10 anos, à luz dos valores de hoje, isso chama-se anacronismo. A mesma coisa se você fizer isso com a Escritura Sagrada. O último livro da Bíblia é do século I. O mundo era outro, a cultura era outra e tal, mas eu preciso buscar o princípio permanente, porque o Deus é o mesmo. Aquilo que é certo no século I continua sendo certo agora. Como isso era vivido, como foi explicado, como foi dado a nós, foi num contexto cultural, histórico, é fato. Então, a ética bíblica, a ética cristã, ela não deve ser atualizada, ela deve ser aplicada à luz do comportamento, da moral, né, vigente nos dias atuais. Agora, o princípio do certo e do errado estabelecido por Deus são perenes. E a poimênica, que é a teologia pastoral, né? Aquilo que um pastor, aquilo que um líder precisa fazer. Então, você tem aí 8 áreas de aplicação. A que nos interessa hoje é a 6ª, a apologética. Então, eu mostrei para você aí que a apologética consiste em você defender e, ao mesmo tempo, polemizar. Polêmica, só que a palavra polêmica aí tem um sentido técnico, tá? Então, ótimo, a partir de hoje você vai fazer apologética. Você tem que conhecer o suficiente a Escritura Sagrada para defender dos ataques do filósofo. Tem aqui a teologia dele, Paul Tillich. Esse cara é um liberal, a gente não estuda ele no nosso seminário e tal, né? Que é uma pena. Mas ele diz que uma das tarefas de um pastor é ouvir todas as perguntas. Pergunta da biologia, pergunta da química, pergunta da filosofia, pergunta da sociologia, e responder com a Bíblia, com aquilo que a Bíblia diz. Esse é o aspecto de defesa. Mas ele diz também que nós precisamos perguntar a essas pessoas, levar a discussão até essas pessoas para mostrar a incoerência do saber humano. Esse é o aspecto da polêmica. O Joel Bick tem da teologia sistemática, é o primeiro capítulo da teologia sistemática dele, né, que é sobre revelação. Ele diz assim, quando o engajamento, o trabalho do teólogo pretende defender a doutrina cristã contra os ataques externos, isso você chama de apologética, é o aspecto de defesa. A apologética vem exatamente da ideia de defesa. Então, eu tenho, às vezes, que defender. O que é se defender? Lembrando sempre, Deus não precisa de defesa. Ninguém está defendendo Deus. Mas nós precisamos defender a nossa fé. Quando eu comecei a me preocupar com isso, acredito que foi um texto de Calvino que me chamou a atenção. É uma devocional dele, que ele diz o seguinte, que o crente é responsável
pelo outro crente. Então, nós temos crentes, pessoas simples, às vezes, na igreja, pessoas que não frequentaram uma escola, que não leem muito bem. E aí vem os lobos, que são, né, esses hereges, que ficam tentando roubar a confiança ou semear o erro, e atacam esse rebanho. E é nosso papel fazer apologética não por Deus, Deus não precisa, mas por esses irmãos. Né? Isso me chamou muito essa atenção. Você tem, né, posturas assim na Escritura Sagrada. Irmãos e pais, ouvi agora a minha apologética perante vós. Quando o esforço do teólogo objetiva atacar a falsa doutrina, revelar o falso ensino, aí esse aspecto da apologética chama-se de polêmica. A palavra polêmica é muito usada na filosofia nesse sentido. Quando você propõe uma discussão, às vezes você já tem um saber assentado, ponto passivo, todo mundo crê assim, alguém percebe uma falha e diz, não é bem assim. Então isso é uma polêmica, não é do senso comum. Polêmica no senso comum é escândalo e tal, não. É simplesmente um debate em que você pretende agora, com as suas armas, seu conhecimento, demonstrar a fragilidade no conhecimento alheio, no conhecimento do outro, né? Daquele que geralmente está atacando a sua fé. Então, aí você tem, está aí entre parênteses, né, o polemos, que é guerra, batalha, e, enfim. Apologética, portanto, eu quero ser um apologeta, eu tenho que estar preparado tanto para justificar a minha fé, quanto também para encontrar as falhas, por exemplo, no pensamento marxista, numa outra corrente, seja ela qual for, citei Marx aqui por um acaso, no existencialismo, sabe? É para isso que o apologeta estuda. Porque, embora andando na carne, disse Paulo, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então, de forma muito simples, a apologética é isso. Se você se interessa por apologética, saiba que o seu papel é muito difícil, mas também extremamente importante. Tá? Vamos ver aqui, então, algumas lições de Judas. Os irmãos sabem, aqueles que estão aqui, que são conservadores, que o versículo moto da nossa denominação é Judas 3. Esse aí, ó. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, a partir desse versículo, nós temos algumas lições. A apologia usa esse versículo nas suas aulas introdutórias para despertar alguns aspectos relevantes aí. O primeiro deles é que a apologética, embora seja realizada com eficiência, né, por alguns homens, mulheres chamados por Deus, que se dedicam, enfim, especificamente a essa área, e nós somos gratos por eles, mas a apologética é tarefa de todos os cristãos. Judas diz isso no texto, né? Exortando-vos a batalhardes pela fé. Então, essa fé se entende como corpo de doutrinas, porque os hereges lá de Judas estavam atacando doutrinas, conhecimento. Eu estou expondo a segunda de Pedro, é o mesmo contexto, a gente tem visto isso na igreja. Então, o que ele quer? Ele não quer que um apóstolo, ele não quer que um missionário, um pastor faça isso, ele quer que toda a igreja, eu quero exortar vocês, o texto aí é escrito no plural. Então, a apologética é tarefa de todo cristão tem o dever, sabe, de lutar, de defender a sua fé. Ele não precisa provocar a batalha. Isso é importante. Né? Se você não vai, como dizem os mais velhos, não vai cutucar a onça com vara curta. Apologética é batalha. Né? E é o aspecto não de briga. Não é para você pegar a Bíblia para a esquina que tem a Igreja Católica e chamar o padre de idólatra. Isso não se faz. Mas, uma vez envolvido na apologética, você não pode recuar. Não tem neutralidade também. Batalhardes diligentemente. É um contínuo que ele coloca lá. Batalhar é guerrear, é lutar. Então, ninguém faz apologética
dando as mãos para todo mundo e cantando uma canção. Alguém vai sair machucado, sem dúvida nenhuma. Então, é questão de saber se você está preparado para isso. Apologética é defesa da fé. A doutrina, como eu coloquei, o corpo de verdades que Deus nos deu, o conjunto de afirmações, né? É muito, mas muito importante. É o que alimenta a nossa vida, é o que nos dá um norte, é o que nos diz o certo ou errado. Então nós temos que batalhar pela fé, como disse Judas. Não é batalhar pela nossa liturgia, não é batalhar pelas nossas músicas, não é batalhar pelos nossos costumes. Essas coisas aí são secundárias, nem são importantes. Não vai brigar com ninguém, deixar de dar a paz do Senhor para alguém, porque a mulher corta cabelo, porque a outra usa batom. Você não foi chamado para lutar por isso, você foi chamado para lutar pela verdade, pela fé, é o que Judas está nos dizendo, né? E a apologética defende, ela é importante por isso, a fé que Deus nos deu. É o que Judas diz, olha, essa fé foi entregue não por um anjo, não pelo apóstolo, não pela igreja conservadora, porque se fosse, não teria essa importância toda. Mas ela é importante porque Deus nos deu a batalhar pela fé que foi entregue a vocês, né? E quem entrega o sujeito lá é o Senhor Deus. Bom, essas são lições, eu estou indo rápido, claro, o objetivo do nosso curso não é aprofundar, é só dar uma visão panorâmica dessas disciplinas que nós estamos abordando, né? Muito bem, alguns pressupostos para você fazer exegética. Antes de ler isso aqui, é importante dizer, olha, não existe neutralidade em ciência nenhuma, tá bom? Porque a ciência é neutra e tal. A ciência é um conceito abstrato. Só existe ciência porque há um conhecimento, há uma técnica, há um método, metodologia. E quem é responsável por isso são os cientistas. E cientista não é neutro. Todo cientista tem pressupostos. Toda disciplina tem seus prolegômenos. Né? A matemática, tudo tem. Então, evidentemente, nós temos também. Quando eu vou fazer apologética, eu tenho que entender o seguinte, alguns fatos preliminares. Toda vez que eu abro a Bíblia para conversar com alguém, toda vez que alguém vem me perguntar algo sobre a Escritura Sagrada, eu preciso lembrar que ninguém é descrente por falta de evidências. Então, alguns irmãos ficam desesperados, meu Deus, fulano não consegue entender, se ele entendesse, ele creria. Olha, não faça isso, porque você está indo contra o que a Escritura te diz. O Kierkegaard, que é um filósofo dinamarquês, diz o seguinte, olha, se só o conhecer a verdade fosse suficiente, todas as pessoas que ouviram Jesus, a verdade falar, seriam crentes. Aquela geração todinha ali que conviveu com Jesus seria crente. E não foi assim. Quem pode apresentar a verdade? Eu gosto muito do reverendo Nicodemos. Eu gosto muito do reverendo Ellerson pregando, do reverendo Sebastião. Mas nenhum deles é capaz de apresentar a verdade como Jesus, que é a própria verdade. E Jesus apresentou e as pessoas, algumas tiveram a ousadia de dizer, tem demônio. Se falou isso para Jesus, você acha que você vai ser capaz de ensinar alguma coisa para uma pessoa com tamanha perfeição que essa pessoa vai crer? Não, irmão. Ninguém crê dessa forma. Então, grava aí, ó, ninguém é descrente por falta de evidências. Então, desacelera um pouco. Alguns de nós têm essa noia, né? Porque eu vou estudar, eu quero mostrar para ele que ele está errado, que ele é testemunha de Jeová, que ele é não sei o quê, que ele é isso, aquilo, outro, está errado, porque a Bíblia é assim. Para com isso. Desacelera. Isso não é apologeta, ou não é apologética. Você não é um apologeta. Você pode ser um encrenqueiro, uma encrenqueira. Você pode ser alguém que vai arrumar um monte de inimizade pelo motivo errado. Sabe? E o ponto é esse. Você pode dar uma biblioteca dessa, 2, 3 dessas, pega do seminário, entrega para a pessoa, coloca num chip, implanta na cabeça da pessoa. Se essa pessoa não for alcançada pelo Espírito Santo, não adianta. Então não é evidência que crê, que leva a pessoa a crer. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. É assim que a palavra diz. Não tem um herege aí na sua rua, tem um ateu na sua família, tem um idólatra no seu ambiente de trabalho, e você fica aflito por isso, quer mostrar a verdade, mostre.
Mas não ache que isso é que vai levar essa pessoa a crer. Não fique frustrado por isso. O nosso papel é levar o evangelho até o ouvido das pessoas. Quem leva para o coração e para a mente é o Espírito Santo. Então, se preocupe com isso, sabe? Fale, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Descansa na soberania de Deus, na ação do Espírito Santo. Outra coisa, não existe neutralidade. Falei disso agora há pouco. Não existe aquele que, não, fulano é aquele assim, ele não é crente, mas também não é desses o quê? Jesus falou, quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Às vezes machuca, né? A pessoa que você conhece, tem um bom comportamento e tal, seu amigo, mas não existe neutralidade. Isso não é coisa para você falar, isso é coisa para você saber. Isso é importante. Essa parte aqui chama-se pressupostos. Então, quando sua mãe ou sua esposa ou alguém termina de fazer uma refeição, coloca a comida lá, não precisa pegar os potinhos de tempero e mostrar aqui, ó, botei 2 medidas disso aqui, não precisa. Você sabe que aquilo está gostoso porque tem isso tudo, você não precisa ver. É a mesma coisa acontece com os nossos pressupostos. Você não precisa sentar amanhã e dizer, pô, ninguém é neutro, você não é neutro. Não, para com isso, é coisa que você deve saber e deve levar em consideração quando você estiver expondo. Porque às vezes tem aqueles amigos do evangelho. Não, eu entendo, tá, tô beleza e tal, mas olha, é assim, eu me meto muito com isso, não, então, não existe, tá? Quem não é por mim, disse Jesus, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. É o segundo pressuposto. O terceiro pressuposto que nós precisamos levar em consideração é que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Não existe vácuo, não existe vazio. Jesus fala daquele indivíduo cujo espírito, né, maligno é expulso, ele vai, volta e traz 7. Não existe espaço que não seja ocupado, espaço na vida humana que não seja ocupado. O Deus está ali presente, ou um ídolo, e o ídolo aqui a gente pode atribuir a Satanás. Calvin dizia que o coração humano é uma fábrica de ídolos, né? Essa expressão é dele. Esse texto interessante de Isaías 44, ó. Tal homem se apacenta de cinza. E se você ler Isaías 44, está falando do idólatra. O seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer, não é mentira aquilo em que confio? Você tem pessoas assim, cultas, tem pessoas, sabe, que tem de diploma que a gente tem de livros. Doutor nisso, doutor naquilo, mestre, mas aí tem uma pedrinha, um cristalzinho, tem uma corzinha, tem uma fitinha, tem uma oração que faz, tem um santo que guia, tem não sei o que, enfim, sabe? Porque o coração humano é isso. E pior desse texto para mim, tá lá, ó, o seu coração enganado o iludiu. Veja que é uma coisa, né, que se retroalimenta. O coração foi enganado pela idolatria e o coração cega o homem. Né? E o homem não pode sair desse ciclo. Ele não consegue dizer, como Isaías, não é mentira aquilo que confio? Como é difícil para um idólatra abrir a boca e... Não vou nem falar idólatra, para todos nós. Como é difícil para nós dizer assim, desculpa, eu estava errado. Veja, um aspecto da idolatria muito presente hoje, que é a política. Talvez a maior manifestação de idolatria seja hoje o campo político. As pessoas que são apaixonadas, são idólatras do Lula, não conseguem dizer, ó, desculpa, eu estava errado. Da mesma forma, os idólatras do Bolsonaro. Eles não conseguem dizer, desculpa, eu errei. A gente fica procurando mais, né? Mais não sei o quê, mais não sei o quê, mais isso, aquilo, outro, né? E eu tenho muito medo disso, sabe? Eu tenho muito medo de ser enganado, não pelo político. Não tenho medo de ser enganado por um político. Eu tenho medo de ser enganado pelo meu coração, como Isaías descreve aí. Então, quando você estiver conversando com alguém, você está conversando com alguém cujo próprio coração trabalha contra ele. Então, tenha paciência. Não é a sua apologética que vai tirar essa pessoa das trevas. Quem faz isso é o Espírito Santo.
Os homens criam sistemas, um quarto pressuposto, a fim de negar a Deus e poder praticar a sua idolatria em paz. A gente procura justificativa, a gente procura... tem um pensador que fala que a gente procura acalento na mentira. E acalentar é confortar, né? Você vê num tempo frio, ou, por exemplo, não sei se você é igual a mim, Sandra reclama muito quando eu vou deitar, que eu não consigo deitar e tenho que ficar procurando um lugar ali, sabe, uma posição. Então, quando eu acho, aí beleza. Se faz isso no sofá também, né? Você fica procurando e vai, quando você acha, beleza. Os homens são da mesma forma. Eles ficam procurando ali. Quando eles encontram um sistema que acalenta, pronto, é isso mesmo. Eles não estão preocupados com a verdade. Ele está enganado pelo coração. Ele está preocupado com o seguinte: olha, eu gosto de fazer isso. Sua religião permite? Por exemplo, muita gente diz: meu problema com a igreja é o dízimo. Então, quando eu encontro uma igreja que não fala de dízimo, pronto, ficou. Isso, o nome disso é idolatria. Sabe? Qualquer outra verdade. Aí a mulher, porque esse negócio de não poder cortar cabelo, não usar batom, não gosto disso. Veja, na própria declaração da pessoa, ela já diz: eu quero uma religião que se encaixe a mim. Eu não estou nem discutindo se está certo ou se está errado. Mas é um pressuposto que eu não posso negar. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Paulo já adverte-nos em relação a isso, né? Então, olha, o homem, e é uma coisa, sabe, irmãos, a gente ama, e quando a gente ama, os gregos diziam o seguinte, que todos nós temos doxa. Doxa é opinião. E nós precisamos sair da doxa e ir para a episteme. Episteme é ciência, é conhecimento. Daí vem a epistemologia, que é o estudo de como o homem conhece e tal, essa coisa toda. Mas qual é o problema? O problema é que a doxa dá sentido à nossa existência. O senso comum nos dá esse acalento que nós tanto precisamos. E a ciência não, o conhecimento não, o conhecimento machuca. Nietzsche dizia que quanto mais se conhece, mais triste um ser humano se torna, e nesse ponto ele tá certo, ele tem razão. E o senso comum não, o senso comum é legal, é bacana. Você vai para um carnaval, pula, dança, aquela coisa toda, aquela alegria, que legal, e, né? Quarta-feira você vai lá numa igreja, alguém botou uma cinza na sua testa, seus pecados estão perdoados. Isso não é bom? Se isso for verdade, meu amigo, isso é ótimo, melhor do que ir para o meio do mato fazer acampamento, como nós crentes vamos, né? E dorme lá com pernilongo e um jovem chato pra caramba passando pasta de dente na gente, e aí no outro dia de manhã a gente que é pastor levanta para pregar e tá com sono, porque não dormiu, que o povo ficou namorando e conversando, e eles, bonitões, estão lá dormindo, é aquela confusão toda. Era melhor ir pro carnaval, e na quarta-feira vem aqui que eu boto, nesse caso não era cinza, eu ia colocar era fogueira, uma brasa na testa de um cara desse, né? Enfim, a gente cria sistemas, a gente gosta, o homem tem um coração que o ilude, e um apologeta não pode esquecer desse fato. E nenhum sistema humano pode se sustentar, isso é óbvio. A gente tem mania, eu falo assim, sabe, de forma ambígua, mas é muito comum você ouvir, hoje em dia mais ainda, né, o ateu. O cara ali é inteligente, ó, ele é ateu. É o idiota, sabe? Com esse pressuposto aí, você está vendo isso, é o idiota. O cara ali é marxista, é meu professor lá da universidade, estudou na Alemanha e tal, ele é marxista. Ele é um idiota. Nenhum sistema se sustenta. Esse é um pressuposto, você tem que saber. Nenhum sistema pode superar a verdade que nós temos revelada no Evangelho. Isso é fato. Agora, é claro, né? Se você não é um estudioso da Escritura Sagrada, se você é um leitor, esporadicamente, você lê a Bíblia uma vez ou outra, muito mal, 10, 15 minutos, sem prestar atenção, não sabe, não tem anotação. Se você não estuda a Escritura, qualquer sistema vai
te destruir. Então, que fique bem claro, vai destruir você, não a Sagrada Escritura. De vez em quando tem aí debate, você abre aí debate, sei quem, acho que é um termo que os jovens usam agora, jantou não sei quem. Então, assim, cuidado. Fulano detonou lá um pastor, detonou aquele pastor, se é que detonou, né? A verdade. Porque o marxismo não supera a verdade, o existencialismo não supera a verdade, o ateísmo não supera a verdade, nada pode se sustentar diante da verdade. Isso é um pressuposto fundamental para nós. Apesar de não ser inspirado, o parecer de Gamaliel, nesse sentido, nos ajuda, né? Dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho, esta obra vem de homens, perecerá. Se vem de Deus, não vai perecer. Então, os sistemas vêm de homens. A gente consegue mapear. O existencialismo, por exemplo, ele, embora apareça lá na fala de alguns pré-socráticos, né? Ele é identificado com o Kierkegaard. 1813, o cara nasceu e, enfim, ele vai criar esse sistema. Depois o Jean-Paul Sartre. O marxismo não é de Marx propriamente, ele se associa a uma corrente, né, materialista histórico, mas vamos dizer que o marxismo seja dele. O ateísmo, quem é o pai do ateísmo? Você vai ter que voltar muito tempo na história do pensamento para encontrar lá. Mas são sistemas de homens. E como sistemas de homens, o texto está dizendo, perecem. Claro que perecem, não adianta. Agora, a gente tem que ter o bom senso de entender o seguinte, olha, quem é que quer falar? Quem quer discutir? Não, esse cara aqui, que é meu professor universitário. Então, você é a melhor pessoa para discutir com ele? Eu sou porque eu tenho o Espírito Santo, eu sou crente e eu aprendi que o evangelho vale mais do que... Até aí tudo bem, a aplicação está errada. O evangelho vale mais do que o sistema dele, mas a questão é saber se eu, Renato, posso mais do que ele. Eu tenho mais leitura que ele, enfim, eu sou competente na escritura sagrada como ele é competente no marxismo. Então, existem certas batalhas, irmãos, que não são para nós. Acho que essa é uma lição dura, mas necessária. Então sabe quando a gente é criança, eu nunca tive isso porque eu sou o irmão mais velho, mas quando a gente é criança e alguém quer bater, você fala, vou chamar meu irmão, como é legal, né? Eu faço isso, então quando a coisa é feia para mim, eu vou chamar o reverendo Sebastião, vou chamar o reverendo Everson, vou chamar o Nicodemos, eu deixo para quando a briga é muito maior, né? Mas quando o sujeito é menorzinho do que eu mesmo dou uns cascudos nele. A gente precisa saber essas coisas, sabe? Porque a gente está falando em nome do Senhor nosso Deus. E a gente tem que ter responsabilidade com isso. O Espírito Santo vai te dizer qual é a sua luta, qual não é a sua luta, até que ponto você deve ir, até que ponto você deve recuar. Qualquer coisa pode funcionar como ponto de contato apologético. O que é isso aí? Ponto de contato é aquele momento em que você sai dos gracejos iniciais e começa uma conversa evangelística. Normalmente você chega na casa de alguém, ou está conversando, e aí, tudo bem? Como é que foi? Gostou? Tá, aquelas amenidades. E que hora começa, de fato, falar apologeticamente? Então, você procure pontos de contato no outro, não em você. Vou mostrar isso aqui para você, como Paulo fez. Paulo, levantando-se no meio do Areópago, diz, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Veja que ele não puxa um ponto de contato nele, ele procura na pessoa. Então, você vai começar com espírita, não creio que seja correto começar apontando o dedo, dizendo, você está errado, você vai para o inferno. Quem morreu não volta mais, você está falando aí com o diabo. Não, pega um ponto de contato. Por exemplo, o espírita todo dia tem uma prática chamada evangelho. Eles fazem o evangelho. É o equivalente ao nosso culto doméstico. Todo dia ele faz. Olha que ótimo ponto de contato. Poxa, legal. Você faz o evangelho, né? A leitura do evangelho todo dia, né? Interessante. Eu não faço. Eu sou crente e raramente eu faço. Não sei se vai ser um bom ponto de contato para você, mas você pode começar por aí. Que legal, o que você lê? Não, eu leio a Bíblia e tal. Por aí você entra.
esse ponto de contato é isso. Você está falando de alguma coisa lá, teve aquele link com a sua fé, use, sabe? Isso não é só, você não aprende só nos livros, mas o Espírito Santo dá essa sensibilidade. Eu vi uma vez uma história, não sei quem foi que contou, de um taxista, era uma ilustração, que ele aproveitava tudo para evangelizar. Tudo, entrava no carro dele, ele evangelizava, né? Começava a conversa, ele pegava um ponto de contato e ia. E um dia ele pega um passageiro no aeroporto e vai. E o cara não fala nada. O cara entrou e falou, me leve a tal lugar. E calado. E ele agoniado, porque, poxa, no silêncio, como é que eu vou evangelizar? Aí lá pelas tantas, o rapaz disse assim, tá quente hoje, hein? E ele aproveitou e coisa no inferno. E aí começou, porque no inferno e tal. É claro que é uma ilustração, mas é uma ilustração que nos ajuda a entender esse ponto. Então, não deixe passar esse ponto de contato para você iniciar uma conversa apologética, tá bom? Então vimos aí definição, né? Algumas lições importantes em Judas, pressupostos, e, para fechar, algumas linhas apologéticas. O que são linhas apologéticas? É um método, e por método daqui eu quero falar de sua cosmovisão, de seu uso acadêmico da escritura sagrada, das suas disciplinas. Por exemplo, sou um apologeta que a minha área, eu sou historiador, o outro diz eu sou sociólogo, eu sou biólogo. Qualquer um, lembra que eu falei? Qualquer um pode ser um apologeta, deve ser um apologeta. Mas nós temos formações distintas, nós temos informações também distintas. Talvez o irmão trabalhe com educação, talvez o irmão seja um comerciante, talvez o irmão não tenha, na minha vida eu fui mais prático, eu não precisei estudar, eu não tive oportunidade para ir para a universidade, não posso ser apologeta? Claro que pode. Tem uma linha para você. Essas linhas apologéticas aí você vai encontrar nesse material desse pastor aí da IPB, Emílio Garofalo. Acho que é Garofalo que pronuncia o nome dele, né? É muito bom, você acha as mensagens dele aí na internet, né? Então, veja só, nós temos a chamada apologética clássica. O que é a apologética clássica? Que linha é essa? Essa linha pressupõe uma combinação entre teologia natural e lógica. Como assim? O que é teologia natural? Ora, eu consigo compreender alguma coisa de Deus olhando para a natureza. Descartes disse que Deus tem 2 livros, Deus deixou 2 livros para nós. Um, você sabe, é a Bíblia, o outro é a natureza. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, esses irmãos que fazem apologética de forma clássica entendem o seguinte: se eu aplico as leis da lógica, as leis do pensamento, a isso que eu vejo, ao mundo natural, eu levo o homem ao Senhor Deus. Eu consigo mostrar para o homem que Deus existe, por exemplo. Então você tem Tomás de Aquino, que cria as 5 vias, você conhece, né? Tudo que acontece tem uma causa. Então todo o efeito tem uma causa. E então você vai voltando, você vai ter que chegar à causa primeira de todas as coisas. A causa não causada, que é o Senhor Deus. De onde ele tirou isso? De Aristóteles. Então, a teologia, fazer apologética clássica é isso, sabe? É usar a lógica, é usar o seu raciocínio para criar argumentos, apresentações do evangelho de tal forma que o outro não tenha saída, a não ser dizer, eu concordo. Ele pode nunca dizer, eu creio. A apologética não vai fazer ninguém crer. Mas pelo menos você vai mostrar para ele que ele está errado. Então você tem Tomás de Aquino, né? William Craig, tem um livro dele aqui, os irmãos aí conhecem muito bem, o Sproul, o Alistair McRae, ele tem aquele livro do ateu lá, do biólogo, né? Tem o Relógio de Deus e tem Deus um Delírio. E o Alistair McRae trabalha na mesma universidade que ele, o Richard Dawkins, escreveu O Delírio de Dawkins. E a linha de argumentação dele é clássica. E ele, se você me permite, ele destruiu o Dawkins. Eles fizeram um debate. Eu soube até que a Mackenzie, não sei se essa informação procede, mas parece que queria trazê-los aqui para essa discussão, alguma coisa
deu errada lá, não foi possível. Eu sugiro que você conheça melhor esses pensadores. Apologética evidencialista é acumular, conforme eu escrevi aí, ó, acumular evidências a favor da veracidade das escrituras. Então mas a Bíblia foi, como é que é? A Bíblia foi escrita em papel, o papel aceita tudo. Você ouve isso, ainda hoje você ouve. Então o que você faz? Ó, tudo bem, a Bíblia, claro, foi escrita, só para te corrigir, não foi em papel, foi em madeira, foi em argila e tal, né? Pergaminhos, mas vamos aceitar, foi em papel. Agora vamos lá. O que a Bíblia diz? Bom, a Bíblia diz isso, não é? Pois é, a história provou que foi assim. A Bíblia, você vai procurar esses elementos. A Bíblia afirma isso, a antropologia tal. Você está vendo que é um pezinho lá na clássica também? Você vai mostrar para a pessoa que o que a Bíblia diz é verdade. Você vai trazer evidências. Tem uma linha, deixa eu ver se eu coloquei o nome dele, segundo o Josh McDowell, é aquele livro Mais que um Carpinteiro, Evidências que Exigem um Veredito. Esse livro é muito fácil de você achar, tem 1 e o 2. É escrito nessa perspectiva. Ele, entre aspas, prova que Jesus veio, que Jesus viveu, que Jesus morreu e ressuscitou. Como assim? Ele vai dando evidências. Olha, tá vendo isso aqui? 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 Chega um ponto que você fala assim, ou você desliga, fala, não vou ler mais isso não, ou você tem que dizer, à luz de todas essas evidências. É isso que aconteceu. Então você vê, aqui já pressupõe um conhecimento de história, uma pesquisa maior, um cuidado maior. Na clássica, você já tem que ter um olhar mais filosófico, né, um raciocínio lógico, você está vendo? Então, dependendo da sua habilidade, né, você vai encontrar uma linha que se adequa melhor a você, ou se adeque melhor a você. Epistemologia reformada, né, parte do pressuposto que a crença em Deus não precisa se submeter a critérios fundacionalistas. O que é isso? Eu tenho pressupostos e eu não preciso defender esses pressupostos, porque a soberania de Deus é a minha justificativa. Por exemplo, Deus, que uma vez eu ouvi uma professora, eu estava na sala dos professores, ela me perguntou assim, você acredita mesmo na Bíblia? Acredito. Você acredita em Gênesis? Sim. Você acredita que Deus criou o mundo daquele jeito que está lá? E eu respondi, sim, eu acredito daquele jeito. Pronto. Se eu fosse fazer apologética clássica, eu iria argumentar, por exemplo, contra a evolução, as impropriedades da evolução, mostrar logicamente que a evolução não se sustenta. Se eu fosse fazer apologética evidencialista, eu ia trazer várias informações que nós temos no livro do Berkoff ou em outro livro, por exemplo. Olha, você sabia que isso no primeiro dia foi assim exatamente por isso e tal? Mas como eu apliquei a epistemologia reformada, na verdade não estava muito afim de conversar, eu creio, pronto, acabou. O que justifica para mim é o que Deus disse. Então, parte do princípio que a palavra de Deus é fato. É simplista, sim? Não, claro que não, irmãos. Né? A gente está aqui num nível muito preliminar, só estou te dando essas informações. Lá na frente, você for estudar e você vai ver as implicações, como fazer. Olha os camaradas aí que seguem essa linha. Alves Plantinga é um dos filósofos americanos, né, mais respeitados. E difícil de você ler. Tem um livro dele que é o conceito, acho que não sei se é o dele, Conceito Calvinista de Cultura. É um livro riquíssimo, dificílimo para você ler, sabe? Sabe aquele livro que você lê uma página e só lê uma página no dia e fica pensando e tem assunto para um mês? É muito legal. Então não é tão simplista como eu estou mostrando aqui, exatamente por conta do nosso tempo, né? Já estou fechando. E a apologética pressuposicional. São pressuposições. Essa, acima de tudo, se baseia, né, em prolegômenos. Recentemente eu li 2 livros do Cornelius Van Til. Gostei muito. Sobre a graça. Também não é um livro fácil, não é um autor fácil, mas é muito interessante. Então, você já parte de alguns pressupostos. Que Deus existe, que a Bíblia fala a verdade, que os efeitos do pecado estão presentes, e com base nesses pressupostos, você formula, né, a sua apresentação do Evangelho, tanto para defender quanto para polemizar, nesse sentido aqui.
O Cornelius Bantil, como eu disse, é um pensador muito difícil, mas não impossível de você ler. Os livros dele você compra tranquilamente na Amazon, por exemplo. Esse Douglas Wilson que eu coloquei, tem um material dele muito bom no site Monergismo, você acha, digita aí no seu computador, né? John Frame, que tem vários livros, tem uma teologia sistemática, Gordon Clark, que todo mundo conhece, e no Brasil, o reverendo Davi Charles Gomes, que é lá do Andrew Jumper, né? Uma boa referência. Você acha os artigos também aí na internet, só escrever o nome dele lá, vai ter quase tudo na Fides Reformata. Legal, muito bom. Eu indico a vocês conhecerem essa linha aí. É uma questão de você achar a sua linha, entender qual é o raciocínio que melhor se adeque à sua apresentação do evangelho e mãos ao trabalho, tá? Então, apologética e polêmica, né, a defesa propriamente e a polêmica jamais devem tentar estabelecer um fundamento para a fé cristã. Esse é um ponto. A gente não usa apologética para converter as pessoas. Não é numa sala de aula debatendo com um professor ou com um colega que você vai produzir a conversão das pessoas. Não é assim. Mas, continuando, né, devem iniciar com a palavra de Deus escrita e sua revelação de Jesus Cristo, porque esse é o nosso único e suficiente fundamento. Em outras palavras, para ser um bom apologeta, você tem, se possível, que ser um filósofo, um historiador, um biólogo, um engenheiro, um comerciante. Você tem que fazer alguma coisa, fazer bem. Você tem que viver. Agora, meu amigo, você tem que saber de Bíblia. Você não precisa nunca ter lido filosofia, ter lido nada disso, é secundário. Agora, de Bíblia, você tem que saber muito bem. E, evidentemente, ter conhecimento técnico. Não é só boa vontade, não. Se você for lá com boa vontade, os caras podem destruir, não o evangelho. Eu quero insistir nesse ponto, né? Mas complicar muito a sua vida. Tá bom, irmãos? Não sei aí como é que está o horário, acho que já está terminando, né? Mas a apresentação da apologética que eu tinha preparado para nós é isso.